Nessa aula nós vamos falar sobre as funções, principalmente abordando como ela nos ajuda a depurar o programa. E também com relação aos pinos analógicos, nós vamos continuar na sequência do segundo vídeo e vamos aproveitar para resolver o exercício 1.12. Queridões e queridonas, esse vai ser o segundo vídeo referente aos pinos analógicos. Vamos ver outras formas de trabalhar com eles. Só que antes eu gostaria de falar sobre funções. É algo que a gente já tem falado, na verdade, desde o começo do curso. A função isso, a função aquilo, função de leitura, função de escrita, o delay é uma função, ou seja, o que é função? Função, ele é um trecho de programa, é um conjunto de comandos, né, que serve para executar uma determinada tarefa, uma determinada atividade. Então vocês pensem assim, né, quando a gente fala assim, a função delay, que faz uma temporização, né, ele é um programinha que vai ter uma série de comandos dentro dele, que vai fazer leitura de timer, vai fazer várias atividades ali dentro, para gerar aquela pausa. Para facilitar para o desenvolvedor, para ele não ter que escrever todo esse programa toda hora, você chama a função, que é aquele conjuntinho de programa com aquela tarefa já pronta. Então, por exemplo, a leitura lá do pino analógico que nós estamos estudando, né, que é o analog read. Então, analog read é uma função, ou seja, ele já vai acessar o pino, vai fazer a leitura, vai tratar o dado e já vai entregar isso pronto para nós. Quando a gente faz analog read a 0, já tem um programinha pronto que vai lá no pino e traz esse número para nós. Perfeito? Então, e nós vamos escrever também uma função aqui no programa, que é uma função que nos ajuda muito a depurar o programa. E nós utilizamos muito isso lá no 2019. Até agora eu não tive oportunidade de encaixar em nenhum vídeo, e é esse que vai receber esse tema. Perfeito? Então, a partir de agora, vamos estudar essa função. Para começarmos, nós vamos pegar aqui o Arduino, né? Vamos abrir um novo aqui. Vamos carregar lá. Vamos lá no fórum e vamos pegar o exercício 1.12, porque esse vai ser o exercício que nós vamos trabalhar nessa videoaula. Então, eu já vou deixar ele carregado lá no Arduino. Exercício 1.12. Selecionar lá o texto. Ctrl C. Ctrl V. Salvar como exercício 1.12. Esse daqui vai ser o controle do LED, né? Controle do LED pelo LDR. Ok? Salvar ele lá. Então, tá lá. Então, vamos lá. Continuando aqui na nossa série com os pinos analógicos, então, nessa aula, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora, em vez de usar o tripod, nós vamos usar o LDR. E para usar o LDR, nós vamos descobrir uma outra situação. Na verdade, vamos falar antes sobre funções, né? Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui nas funções? Você viu aqui que nós temos uma área de função complementar. Ó. Isso daqui, ó, toda vez que a gente escreve uma função, então eu começo aqui com void, porque ele não vai carregar nenhum valor, certo? A gente pode trazer valor para as funções, mas nós vamos aprender isso lá pelo capítulo 3, durante o capítulo 2, conforme o andamento do curso. Então, a função que a gente sempre usa aqui é uma função chamada debug. Então, ela é escrita assim, ó, debug, entre parênteses, né?
Como nós não vamos receber nenhum valor, eu não preciso colocar nenhuma variável aqui dentro, eu vou abrir os parênteses, vai ser exatamente como o setup, aqui outros que a gente vai escrever. Então, aqui dentro, o que nós vamos fazer, por exemplo? A função mais utilizada aqui no debug é informar os dados daquilo que nós estamos coletando do Arduino para nos ajudar a depurar o programa, tomar uma decisão, ver se o programa está realmente se comportando como nós esperamos. Então, eu posso jogar uma série de valores para dentro do terminal e aferir se está tudo dentro do que a gente está esperando, ok? Então, vamos lá. Nós vamos colocar aqui, por exemplo, um serial.print. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor 1. Vamos dizer assim, né? Eu vou dizer aqui texto. Daí, eu vou colocar aqui ponto e vírgula. Daí, esse texto aqui, ó, a gente não pode esquecer o seguinte, que ele tem que estar entre aspas aqui, né? Então, vamos lá. Me ajude, programa. O texto tem que estar entre aspas, né, para ele mandar como texto, senão ele mandaria o conteúdo de uma variável chamada texto, que não existe, ia dar um erro no compilador. Então, se eu quero que vá o texto, eu coloco ele entre aspas aqui nesse comando, perfeito? E depois eu vou colocar um outro comando aqui, que seria o serial.print, e eu coloco aqui o negócio chamado valor. Aqui sim eu deveria ter daí uma variável chamada valor, e o conteúdo dessa variável ia ser mandado para o terminal. Então eu ia poder identificar os dados que estão sendo gerados pelo meu programa. Então vamos lá, vou dar um Ctrl V aqui. Texto 2, valor 2 aqui, por exemplo. Ok? E para eu chamar esse programa aqui, para eu rodar o que está dentro dessa função debug, aqui dentro do programa principal eu escrevo assim, ó, debug. Olha aqui, ó. Então, quando eu fizer esse tipo de função, o que acontece? Toda vez que rodar essa chamada, faltou ponto e vírgula aqui, né? Toda vez que eu rodar essa chamada, ele roda esse programinha que foi colocado aqui. Legal, né? Então, ele vai servir para várias formas. Por exemplo, se você tiver que fazer funções, fazer comandos repetidos em vários trechos do programa, você pode escrever uma funçãozinha com os comandos que você vai usar, e toda vez que você quiser rodar esses programas, você chama essa função. Por exemplo, leitura de tecla, né? Você pode ter leitura de tecla ou escrever num display, por exemplo, uns dados. Você pode ter um programa que em vários pontos dele você tem que escrever no display. Então, se você vai escrever sempre as mesmas variáveis, em vez de você colocar todo o programa para escrever no display, os comandos, né, em vários trechos, você vai pegar todos esses comandos e jogar numa função, e você chama a função no meio do programa. Simplifica muito o código e também simplifica muito para você fazer essas tratativas na programação, né? Vai ficar um código mais enxuto, mais otimizado. Perfeito? Olhe lá. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser mandar eu vou declarar aqui, então, o valor 1, né, uma variável com o nome valor 1, ou melhor, valor como int, melhor. Vamos melhor aqui, ó. Então, quer ver, vamos já tentar resolver o exercício 1.12, e daí a gente já vai aproveitar para usar o debug aqui no meio do exercício, tá? Então vamos lá, entender primeiro o exercício. Fazer o LED alternar o brilho conforme a variação de luminosidade. Aqui tem um detalhe. Usar um pino analógico para controlar o brilho do LED e uma entrada analógica para medir a luminosidade. Ligar um LED em um pino digital configurado como saída analógica e o LDR numa entrada analógica. Os comandos aqui que nós vamos utilizar, certo? Analog write, analog read e o pin mode. Vamos usar também o delay, o debug, aqui o serial print. Aqui, ó. A saída analógica aceita valores entre 0 e 255, que é aquela saída PWM, de 8 bits. O conversor analógico possui 10 bits, ou seja, vai até 1024, que nós já falamos. Vai estar sendo reforçado isso para vocês não esquecerem disso, porque é importantíssimo.
Aqui, ó, na dica 2, vamos usar a função debug para checar os valores mínimo e máximo do LDR. Então, não vou escrever o serial direto no meio do programa, vou usar ele numa função à parte agora, que pode ser acionada em qualquer ponto do programa. Aqui, ó, checar os valores de entrada máximo e mínimo, lembrando que nesse circuito não é possível atingir nem o zero e nem o valor máximo. Aqui entra a primeira situação. Vocês lembram que lá no Trimpote ele tinha o 0 e os 5 volts em cada uma das extremidades dos pinos. Então eu podia atuar nele e fazer ele variar do 0 até o 1023. Aqui no LDR existe uma outra característica do componente. Eu não consigo chegar a incidir tanta luz em cima do componente que ele varia sua resistência interna a zero, a chegar a zero, ele vai baixar essa resistência, mas ele não vai chegar nunca a zero. E ele também nunca vou conseguir ausentar totalmente ele de luz que ele chegue a resistência infinita. Então ele fica numa resistência acima. Então eu nunca vou chegar a zero e nem vou chegar a 1024. Então a gente vai ter uma faixa de trabalho desse componente. E tem que ser feito todo um ajuste em cima para nós conseguirmos fazer uma leitura com precisão. Ok? Isso nós vamos aprender agora. E aqui, ó, aqui já fala justamente sobre essa leitura, que nós vamos usar a regra de 3 para conseguir fazer a leitura. Fiquem de olho. E aqui, ó, eu vou escrever o valor lido da LDR num LED para fazer o controle do brilho proporcional. Então, quando eu colocar no escuro, vai ficar sem brilho, e quando eu colocar no claro, o brilho aumentaria, né? Eu também posso fazer isso inversamente proporcional, né? Que ele está pedindo aqui, ó. Ele está também inversamente proporcional, ou seja, se eu colocar ele no escuro, o brilho aumenta, e se eu colocar ele no claro, o brilho diminui. Imagine assim, né, se você quer fazer uma luminária inteligente, né? Se está com bastante luminosidade no ambiente, eu posso manter ela bem fraquinha ou até mesmo apagada, dependendo da quantidade de luz que esteja no ambiente. Se tiver na penumbra, por exemplo, com uma luminosidade externa não tão boa, eu posso só compensar a luminária, não preciso deixá-la totalmente acesa, eu só compenso para chegar, por exemplo, em 500 lux, que é uma luminosidade bem confortável. E se tiver no escuro, ele vai dar a potência total das luminárias, ou próximo disso, para que o ambiente fique sempre com a luminosidade controlada. Então, tem a ver aí com sustentabilidade, aí, né? Com economia de energia. Quer ver? Então vamos lá. As definições iniciais, nós vamos precisar de usar o LDR e o LED. Então vamos lá. Define o LDR, que vai ser o A0, né, que eu vou ligar num pino analógico, e vou fazer aqui o define também do LED, né? Eu vou colocar no pino 3, que é um pino PWM, lembrando que nós vamos fazer o controle do brilho, eu preciso ter uma saída PWM para poder variar ele, senão só fica em 0 e em 1, eu não consigo modular a largura de pulso como é necessário para controlar a potência, né, como nós já vimos nesse vídeo aqui de cima. Ok? Vamos lá? Declaração de variável, então eu vou ter uma variável aqui do tipo int para guardar o brilho, e eu vou ter uma variável do tipo brilho, só isso, por enquanto. Vamos lá, no setup, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou ter o debug que usa a porta serial, então eu vou ter que inicializar a minha porta serial. Serial.begin 9600. Fechou? E tem um outro detalhe, eu vou ter um LED ali, então eu vou ter um pin mode aqui para configurar o LED como output. Legal, né? Tem a minha funçãozinha debug aqui. No debug aqui, ó, eu vou colocar no lugar do texto, eu vou colocar aqui brilho, e eu vou colocar aqui o valor que seria o próprio brilho. Ele vai mandar lá um texto. Um detalhe aqui, quando eu quero pular de linha, escrever numa linha, eu vou escrever o brilho, aqui eu vou fazer até diferente aqui, brilho igual espaço, né?
Então, você veja, ele vai colocar brilho igual e depois ele vai colocar o valor do brilho logo em seguida. Só que a próxima vez que ele for escrever, eu não quero que ele escreva na mesma linha, eu quero que ele escreva na linha de baixo. Então, tem duas formas de fazer isso. Ou eu imprimo no caractere um caractere chamado /N, que pula de linha, ou simplesmente eu coloco aqui o print LN, que ele já vai para a nova linha, né? Aqui eu vou comentar essas duas linhas, que eu não vou usar elas por enquanto, ok? Então, esse programinha, quando eu chamar o debug, ele vai escrever lá, brilho igual, e vai colocar o valor do brilho. E depois vai pular para a próxima linha, que a próxima vez que for fazer um input no terminal, ele já vai para a nova linha. Perfeito? Aqui embaixo, ó, antes do debug, o que eu vou fazer? Eu vou carregar o valor do brilho aqui. Eu vou colocar aqui o brilho é igual a um analog read, certo? Vou fazer a leitura lá do LDR, não é isso? Ó. Chamei lá o A0 de LDR. Então, o que vai fazer esse programa aqui? Ó? Eu vou pegar o valor do LDR, colocar dentro da variável brilho, vou chamar o debug, ele vai rodar esse trecho do programa, e no final das contas, para eu controlar a velocidade aqui, os 200 milissegundos aqui de pausa. Cada 200 milissegundos ele vai rodar o programa, né? Dar uma freada nele. Ok? Vamos lá salvar isso daqui. Daí aqui no simulador eu já estou praticamente com o circuito montado, que é o circuito que eu usei na aula passada. Só um detalhe, né? Aqui onde está o A0, eu vou dar um remove aqui, porque o A0 eu vou ligar agora no LDR, que é o L aqui. Ó. Eu vou tirar aqui, que aqui no meu ficou retinho. O LDR, que é o segundo pino, né, que está ligado aqui no sensor de luminosidade. E o sensor de luminosidade eu vou ligar no A0. Ok? Esse programa não vou usar mais, eu vou carregar agora o A112 aqui atualizado. Então agora já veio com o código que eu vou utilizar. Coloco no Arduino. Então tá lá, uma vez carregado, né? Basta nós energizarmos o nosso circuito. Eu vou colocar um pouco para cima e tá lá. Ó, tá saindo lá, o brilho igual 109, ok? Se eu pegar aqui e colocar o brilho mais para o alto, ele vai chegar até o valor de, olha lá, o valor que vai, o máximo é 930. E no mínimo aqui, quando eu coloco ele com muito no escuro, o valor fica 2. Ok, olha lá. Então ele varia de 2 até 900. E vocês lembram o que nós fizemos da outra vez? Da outra vez nós fizemos um esqueminha aqui que era dividir o brilho por 4, porque nós estávamos com o trimpote, que eu ia de 0 até 1023, eu dividia ele por 4 e eu tinha o valor corrigido. E se eu fizer isso agora, vai dar certo? Vamos fazer lá a continha aqui, ó. O brilho é igual a analog read LDR divididos por 4, não é isso que nós fizemos? Então, deixa eu parar aqui a simulação e eu vou carregar de novo. Olha lá, carregou. Então, o que eu espero? Que eu coloque no mínimo D0 e eu coloque no máximo D255. É isso? Vamos lá. Olha lá, colocando no 0 aqui. Até chegou no 0, ele vai chegar no 0 porque eu estava com o valor muito baixo. Simularia como se eu estivesse no escuro, muito escuro. Na verdade, na prática eu não consigo. Mas quando eu tento chegar aqui no claro, ó, 230, eu não consegui chegar em 255, porque eu também não consigo chegar próximo de 1024. Quando a gente está trabalhando lá com o Arduino, ele tem um detalhe aqui, ó, que deixa eu pegar esse resistor aqui, ó, selecionei ele, eu vim aqui nas propriedades dele, eu vou colocar ele mais ou menos como uns 10K também, que é mais ou menos o valor que a gente vai encontrar lá na placa, mais ou menos isso, né? Então veja, se eu simular ele desse formato, ó,
O máximo que eu ia chegar é 230 e o mínimo seria 21, ó. Seria aqui 21, ó. Daí abaixo disso eu não vou conseguir ter valor nenhum. Então eu ia ficar com um brilho capenga aqui, né, de 21, e não ia pegar o zero e nem ia ficar no máximo se eu chegasse no valor do mais claro aqui, né. Eu ia chegar no máximo aqui a 234. Ó. Então, pessoal, para resolver aqui essa questão do ajuste da escala, na aula que vem nós vamos estudar a função map. E na função map nós conseguimos desenvolver a proporção de entrada com a proporção de saída. Ele já faz o cálculo automaticamente para nós. Um detalhe aqui só que eu queria passar antes de nós encerrarmos o vídeo, é que aqui no finalzinho ele pede ali, ó, fazer o brilho inversamente proporcional à luz, né? Então vocês olhem lá, se a gente pegar aqui o... na verdade aqui, ó. Então, ok, então vamos lá. Então agora para acabar o programa, né, o que falta aqui para a gente? Falta nós pegarmos essa entrada e jogarmos lá no LED, né? Então, ali definido já o LED 3, então simplesmente nós vamos chegar aqui e fazer um... que faltou aqui? Faltou fazer um analog write, né? Analog write, daí eu vou colocar no LED, né, o valor do brilho, ok? Analog write no lugar do brilho, só para alinhar aqui, beleza? Ok? Então, vamos lá, vou colocar lá dentro do Arduino isso daqui. Então, pessoal, tá lá carregado o firmware, vamos testar. Então, é só energizar o Arduino. 200 e pouquinho, ó, o brilho lá ficou bem alto, certo? E agora eu vou colocar aqui para baixo. E o brilho para baixo, ok? No laboratório, nós usamos o kit do Arduino. Lá tem um LDR, lá fica bem legal, porque a gente faz sombra em cima do LDR, a gente percebe a variação, coloca ele mais próximo da luz ou coloca no escuro, e aí nós vamos vendo essa variação assim, um pouco mais na prática assim, acontecendo. Aqui, como nós não temos o LDR, nós simulamos ele mexendo aqui no potenciômetro, mas imagine aqui para deixar mais no claro, né? A gente levava ele virado para a janela, por exemplo, e aí aqui quando a gente faz o botão e traz ele mais para o escuro, é o equivalente lá na sala a gente colocar embaixo da carteira, fazer uma sombra em cima dele, tentar escurecer ao máximo o LDR, ele dá mais ou menos esse mesmo efeito. E nós víamos lá também o LED mudando a luminosidade conforme o que nós colocávamos, certo? Aqui nós temos um outro detalhe. Então, no exercício, ele pede também para a gente fazer o cálculo, ó, inversamente proporcional à luminosidade. Que seria quando eu aumentar a luminosidade, ele diminuir o brilho, e quando eu diminuir, ele aumentar, certo? Então, seria só o cálculo inverso. Na verdade, aqui, usando essa forma mais simples aqui que nós estamos utilizando, né? Seria o equivalente de eu fazer ali o valor dele. A gente estava vendo aqui que ele dava mais ou menos 1000 e... quando acho que não tinha divisão ali, né? Deixa eu tirar aqui. Ele dava um valor lá que era o 900 e... Cadê aqui? Tem um lugar que estava dando esse valor. Que era esse valor aqui, ó, 930, foi o máximo que nós conseguimos, né? Então, se eu pegar esse valor 930 e reduzir aqui do brilho, ó, se eu pegar aqui 930, certo? Menos. Claro que aí no teu, na hora que você for fazer o teu programa, você vai especificar qual que é o valor máximo que ele chegou para poder fazer a dedução, né? Não necessariamente vai dar o mesmo valor que nós estamos usando aqui, ó. Então, eu vou fazer 930 menos LDR. Lembra que essa conta tem que fazer primeiro. Então, eu tiro 930 disso,
Ou seja, se eu colocar 0, ele vai dar 930. Conforme eu vou subindo até próximo 930, quando eu chegar em 930, ele deve dar 0. Quando eu subir uma coisa assim, 930, e aqui no final dessa conta eu divido por 4 para equalizar com a saída digital. Então, vamos lá, carregar no Arduino. Ok, carregou. Então vamos lá iniciar a simulação. Agora aqui, ó, nós estamos com o valor do brilho. Ó, quando eu coloco aqui o valor do brilho embaixo, olha lá, ó, ele ficou em 205, né, acendeu lá. Conforme eu vou subindo, ó, ele vai diminuindo o valor e o LED, o LED vai apagando, até quando eu chegar aqui em cima que ele deu. Olha lá, chegou a dar -1, né? Aqui, ó, apagado quando estiver claro, né? Quando está claro, imagine lá que é uma luminária inteligente. Se está claro, ele tem que apagar a luz. Conforme vai escurecendo a sala, conforme eu vou escurecendo aqui a sala, ele vai ali, ó, aumentando o brilho do LED lá em cima. Aqui aumentando o brilho. Legal, né? E aqui nós temos no terminal o valor que está saindo lá para o LED que ele está nos mostrando aqui, ó, que é o valor da variável brilho. Legal, né? Agora eu aumento, ele diminui, eu diminuo a luminosidade do LDR e ele aumenta o brilho. Ou seja, ficou inversamente proporcional à quantidade de luminosidade que tem no LDR, né? Ok? Então, com isso eu vou encerrar essa aula. Muito obrigado e até a próxima!